Parte 1. A Estrada de Aurora. O som constante dos pneus no asfalto era quase hipnótico. Dentro da cabine do caminhão Mercedes 1935 vermelho, Júlio Matias, 49 anos, mantinha os olhos firmes na estrada, mesmo com o cansaço pesando nas pálpebras. Fazia 3 dias que rodava sem parar, atravessando o interior da Bahia, levando uma carga de móveis de Feira de Santana até o interior de Minas Gerais. O relógio digital marcava 2 horas e 47 minutos. A noite estava abafada e a neblina começava a se formar nos trechos mais baixos da BR-116. Júlio era daqueles caminhoneiros antigos que confiavam mais no faro do que no GPS. Com o rádio desligado e o celular sem sinal, a única companhia era o som do motor e os próprios pensamentos. Estava rodando em um trecho entre Itambacuri e Campanário, quando viu uma silhueta no acostamento, próximo a um antigo ponto de ônibus abandonado. Uma mulher, sozinha, de vestido claro, levantou o braço em sinal de carona. Júlio hesitou. Não era de parar para ninguém naquela região, ainda mais àquela hora, mas algo o fez pisar no freio. Talvez o modo como ela olhou diretamente para ele, talvez o fato de que ela não parecia assustada, mas sim determinada. Ele abriu a porta do lado do passageiro. A mulher subiu devagar, sem dizer uma palavra. "Boa noite. Tá indo para onde?" Júlio perguntou, tentando manter a voz neutra. "Para Aurora." Ela respondeu, sem virar o rosto. "Aurora? Não conheço cidade com esse nome por aqui." Ela sorriu levemente. "Pouca gente conhece." Júlio não insistiu. Ela parecia estranha, mas não ameaçadora. Tinha cerca de 30 anos, pele muito clara e cabelos pretos e longos. Usava um vestido de algodão branco, simples, mas limpo, e uma sandália nos pés. Carregava apenas uma sacolinha de pano. "Meu nome é Júlio. Pode ficar tranquila. Não sou desses que mexe com mulher na estrada, não." Ela apenas assentiu, olhando pela janela. Silêncio. Era como se o clima dentro da cabine tivesse mudado de temperatura. Mais frio, mais denso. Júlio ligou o rádio para quebrar o clima. Só chiado. Ele tentou de novo, sintonizando outras faixas. Nada. Estranho. Estava funcionando agora há pouco. A mulher virou o rosto, finalmente, e olhou diretamente para ele. Às vezes, quando se aproxima de Aurora, essas coisas param de funcionar. Júlio tentou sorrir, mas aquela resposta o incomodou. Ainda assim, seguiu viagem. O silêncio entre os dois agora parecia pesado. Passaram alguns minutos quando ela perguntou: "Você já perdeu alguém na estrada, Júlio?" A pergunta veio como uma lâmina. Ele engoliu seco. "Perdi sim. Um irmão. Há muitos anos. Tombou com o caminhão numa curva da Serra do Cipó. Nunca acharam o corpo." Ela assentiu, olhando de volta para a estrada. A Aurora é cheia de histórias assim. Júlio não respondeu. A mulher falava com um tom que não era de lamento, nem de medo. Era como se ela soubesse mais do que dizia. Quase 1 hora depois, quando chegaram em um trecho mais isolado, onde o mato crescia até o acostamento, ela apontou com o dedo. "Ali é a entrada." "Entrada de quê?" "De Aurora." Júlio olhou para onde ela apontava. Só via um caminho de terra fechado por uma porteira de madeira velha, enferrujada. Nenhuma placa, nenhuma luz. Era uma trilha que parecia não levar a lugar nenhum. "Certeza? A estrada não está nem no mapa." Ela olhou fixamente para ele. "É por aqui que eu preciso seguir." Júlio parou o caminhão ao lado da trilha. O GPS continuava sem sinal, o rádio mudo, e aquela sensação de que o tempo tinha desacelerado. Ela desceu calmamente e virou-se para ele, que continuava com as mãos no volante. "Você não precisa me acompanhar." Mas Júlio sentia que precisava. Aquilo não era apenas uma carona. Era algo mais. Talvez curiosidade, talvez um tipo de encanto, mas ele desligou o caminhão e desceu. "Só quero garantir que a senhora chegue com segurança." Ela assentiu novamente, e começaram a caminhar pela estrada de terra, cercada de árvores altas e grossas que fechavam o céu aos poucos. A Vila Fantasma. Após quase 15 minutos andando, começaram a surgir ruínas entre as árvores, casas de taipa desabadas,
postes sem fios, placas enferrujadas e então um pequeno pórtico de madeira com letras quase apagadas. Bem-vindo à Aurora. Isso aqui está abandonado há anos, Júlio murmurou. Ela parou diante de uma casa ainda de pé, com janelas cobertas por tábuas. Aqui era a minha casa. A senhora viveu aqui? Ela não respondeu, apenas empurrou a porta e entrou. Júlio hesitou, mas seguiu. Lá dentro, o cheiro era de mofo, mas havia móveis cobertos por panos, retratos antigos na parede e um espelho oval trincado no corredor. Ela tocou um retrato com delicadeza. Era uma foto em preto e branco. Uma família. Pai, mãe, 2 filhas. Essa sou eu, e essa é minha irmã. Júlio olhou mais de perto. As feições dela estavam lá, mais jovem, talvez uns 12 anos, mas não havia como negar. Era ela. Mas essa foto parece de, sei lá, 1980, 90? Foi tirada em 1993. Júlio recuou um passo. Isso é impossível. Você não teria essa idade agora? Ela virou-se lentamente para ele, os olhos começando a brilhar. Por isso eu pedi carona. Onde o tempo se esconde? A sala da antiga casa de taipa parecia congelada no tempo. Júlio tentava controlar a respiração. Sentia o coração acelerar, não por esforço físico, mas pelo desconforto de algo que simplesmente não fazia sentido. Aquela mulher, que dizia ter vivido ali, estava em uma foto tirada décadas atrás, com uma aparência praticamente idêntica à atual. Ela sentou-se calmamente em uma cadeira de balanço, em meio à poeira acumulada, como se estivesse voltando para casa após um passeio qualquer. A expressão em seu rosto era serena, mas os olhos pareciam guardar algo quebrado. Como é possível isso? Júlio perguntou, quase num sussurro. Ela olhou para ele. Porque nem tudo que morre, parte. A frase caiu como um peso na sala. Júlio passou a mão no rosto, tentando afastar o que parecia um devaneio. Talvez fosse o cansaço. Talvez estivesse sonhando. Ele se aproximou do retrato novamente. Na moldura havia uma pequena inscrição. Família Salazar, Aurora, dezembro de 1993. Você é a menina da foto? Mas isso foi há mais de 30 anos. Como você pode estar aqui com essa aparência? Como você está viva? Ela se levantou devagar. Meu nome é Clara, e o que você chama de vida é uma coisa relativa aqui. Júlio sentiu um arrepio subir pelas costas. Os sinais de que algo estava errado. O caminhoneiro deu 2 passos para trás. Sua mente racional gritava que saísse dali. Mas o corpo, como enfeitiçado, permanecia preso. Ele olhou pela janela. Lá fora a névoa havia se intensificado. As árvores pareciam mais próximas da casa do que estavam minutos atrás. O tempo parecia desacelerado, como se o mundo estivesse respirando mais devagar. Você trouxe mais alguém para cá? Clara balançou a cabeça negativamente. Ninguém vem até a Aurora por acaso, Júlio. Só entra quem a estrada escolhe. A estrada? Escolhe? Ele repetiu, confuso. Ela caminhou até o espelho oval no corredor. Passou os dedos lentamente sobre o vidro rachado. Esse lugar não está no mapa. Não aparece em radar, nem em lembranças. Aurora não é uma cidade. É um refúgio, uma prisão, um erco. Vozes na neblina. Do lado de fora, um som estranho começou a emergir da neblina. Parecia um canto, algo entre um sussurro e um coral distante. Júlio foi até a porta e abriu lentamente. A estrada de terra havia sumido. No lugar dela, apenas grama alta, galhos secos, e o que parecia ser uma antiga trilha de trilhos de trem abandonados, cobertos por vegetação. E ao longe, pequenas luzes surgiam entre as árvores, dançando como vagalumes fantasmas. Clara apareceu ao lado dele.
Eles estão vindo. Eles sempre vêm quando alguém novo chega. Quem são eles? Os que ficaram, os que tentaram sair sem entender a aurora. Júlio fechou a horta rapidamente, trancando com uma tranca enferrujada. Ele agora sabia que não estava apenas em um lugar estranho. Estava envolvido em algo maior, algo que não entendia, mas que já o puxava para dentro como areia movediça. Ele encarou Clara. Você é um fantasma? Ela suspirou. Você acha que fantasma é quem morreu, Júlio? Eu estou aqui, conversando com você, te guiando. Isso parece morte para você? Mas então, o que você é? Ela se aproximou, o rosto agora iluminado por uma vela que havia acendido sozinha no aparador. Sou a lembrança de quem não teve escolha. Sou parte de uma história que não foi contada. E você talvez seja a última chance de alguém ouvir. O que aconteceu em Aurora? Clara sentou-se novamente, o olhar perdido no tempo. Em 1993, Aurora era uma vila próspera. Pequena, mas cheia de vida. Tínhamos escola, festa de São João, caminhadas ao rio. Meu pai era lavrador, minha mãe costureira. E minha irmã, mais velha, sonhava em ser professora. Ela fez uma pausa. Mas algo mudou. Tudo começou quando encontraram uma caverna próxima ao rio. Dentro dela havia inscrições antigas, símbolos que ninguém conseguia decifrar. Um professor veio da capital estudar, mas, depois que ele entrou lá dentro, nunca mais saiu. Júlio ouvia sem piscar. Poucos dias depois, as crianças começaram a desaparecer. Não sumiam exatamente. Era como se estivessem ali, mas como se estivessem vazias, sem alma. Depois vieram os animais, depois os adultos, até que só restaram alguns. E então a aurora parou. Parou? Como assim? Parou no tempo. O caminhoneiro do passado. Júlio tentou encontrar lógica em tudo aquilo, mas algo dentro dele dizia que não era loucura, era real. Ou pelo menos real o suficiente para ser perigoso. Você já trouxe outros aqui? Outros caminhoneiros? Clara hesitou. E o que aconteceu com ele? Ele quis sair, mas não compreendeu a aurora. Tentou ignorar as vozes, fugir pela estrada que já não existia. E agora? Agora, ele é parte da névoa. O silêncio que se seguiu era cortante. Júlio pensou no irmão desaparecido anos atrás, na curva da Serra do Cipó, sem traços, sem explicações. Como você sabia que meu irmão havia sumido? Clara não respondeu. Clara, como você sabia? Ela então abriu a sacolinha que carregava desde o começo. De dentro tirou uma pequena foto plastificada. 2 homens, lado a lado, sorrindo em frente a um caminhão vermelho antigo. Era ele e seu irmão, Jair. Foto tirada há mais de 20 anos. Como você tem isso? Porque ele também passou por aqui. A decisão. Do lado de fora, os sussurros estavam mais próximos, claros, em várias vozes. Algumas pareciam chamar. Júlio, vem, agora você vê. Ele correu até a porta. Abriu de novo. A névoa agora estava a poucos metros. E no meio dela, silhuetas humanas caminhavam lentamente. Pareciam borradas, como se fossem memórias mal resolvidas. E entre elas, Jair. Meu Deus! Ele ainda está aqui, Clara disse atrás. Eu preciso falar com ele. Não assim. Se sair agora sem compreender, vai se perder também. Então me diz o que eu tenho que entender. Me mostra. Clara olhou para ele. Pela primeira vez, sua expressão demonstrava algo parecido com urgência. Você precisa ir até a caverna. Só lá, a estrada pode escolher se você merece sair. Ele hesitou. Mas, e se eu não merecer? Ela respondeu com firmeza. Então vai ficar, como os outros. A Caverna das Vozes.
A noite em Aurora parecia mais escura do que qualquer outra. A neblina agora não era apenas um fenômeno natural, ela parecia ter vida, pulsar, respirar. Júlio se manteve parado por alguns segundos na varanda da casa, olhando as silhuetas se moverem lentamente do lado de fora, sussurrando seu nome. Entre elas, o rosto de Jair era claro como nunca fora nos sonhos. Estava igual ao que lembrava. Mesma expressão, mesma roupa da última vez que o viu. Mas o que o assustava não era vê-lo, era perceber que ele também o via. Clara caminhou ao lado dele e apontou para uma trilha à direita que surgia apenas sobre a luz trêmula da vela que ela carregava. É por aqui. A caverna não fica longe, mas ela só se revela quando quem entra está pronto. Júlio não respondeu. Pegou a lanterna velha no bolso do casaco e seguiu atrás dela. O mato ia ficando mais alto, o chão mais úmido e o som dos sussurros cada vez mais longe, como se o caminho estivesse isolando os dois do restante da vila. O início da descida. Cerca de 10 minutos depois, chegaram a uma encosta de pedras coberta por musgos e raízes. Havia ali um vão escuro, estreito, escondido por galhos. Clara parou diante da entrada. A partir daqui você vai sozinho. Por quê? Porque a verdade que está lá dentro só diz respeito a você. Então ela estendeu a vela para ele. Júlio hesitou. Depois a aceitou. Respirou fundo e entrou. A temperatura caiu rapidamente. O ar cheirava a terra úmida e ferro. O som dos próprios passos ecoava pelas paredes, e logo ficou claro que aquela caverna era maior do que parecia do lado de fora. Uma rede de túneis se abria à frente. Mas Júlio sabia para onde ir. Não porque enxergava um caminho claro, mas porque sentia que seus pés já sabiam onde pisar. Vozes familiares. Conforme avançava, a vela tremulava em suas mãos, projetando sombras dançantes nas paredes. E então, de repente, ouviu. Você me deixou. A voz ecoou, suave, como se estivesse sendo sussurrada bem ao lado de seu ouvido. Ele se virou, mas não havia ninguém. Era para ter ido comigo. Era a voz de Jair. Júlio começou a andar mais rápido. As passagens se tornavam mais estreitas, as vozes mais presentes. Vozes do passado, vozes da infância, da juventude, da última vez que viram os pais, daquela noite que discutiram antes da viagem de Jair. Se você tivesse me ligado, se você tivesse dito para eu não ir, era só uma curva. Ele caiu de joelhos, a vela quase caindo no chão. Tapou os ouvidos, mas as vozes vinham de dentro dele, da mente, da culpa que nunca o abandonou. O reflexo. Seguindo por mais alguns metros, a trilha terminou em uma abertura maior, como uma câmara circular. No centro, um pequeno lago de água negra, parada, como um espelho. No teto, símbolos estavam gravados nas pedras, antigos, indecifráveis, mas estranhamente familiares. Júlio se aproximou da água. A superfície refletia a luz da vela e algo mais. Ele viu a si mesmo, mas mais jovem. Do lado de fora de uma casa, acenando para o irmão enquanto ele subia no caminhão. A mesma cena que havia esquecido, mas que agora era clara como cristal. Volta logo, irmão! A cena desapareceu. A imagem seguinte era Jair dentro da cabine, sorrindo, depois olhando para o retrovisor e vendo algo que Júlio não conseguia ver. Um vulto, talvez. Uma sombra. E então, a curva. O grito. O som do impacto. A escuridão. A imagem sumiu. E quando ele olhou novamente para o espelho d'água, viu outro rosto refletido ao seu lado. Clara. Por que você me trouxe aqui? Ela respondeu calmamente. Porque a estrada que você segue nunca foi só sua. As histórias esquecidas. Clara sentou-se em uma pedra ao lado da caverna, como se também fosse parte da caverna. A aurora não é um castigo, Júlio. É um reflexo. Um espelho onde as histórias inacabadas vêm para buscar encerramento. Encerramento? Ele riu nervoso. Eu só queria entregar uma carga, seguir viagem, e agora estou num lugar que ninguém conhece, falando com uma mulher que parece não envelhecer, vendo meu irmão morto refletido em poça d'água. Clara o olhou com empatia.
Seu irmão não está morto, Júlio. Pelo menos, não completamente. Nem todos os que passam por Aurora se perdem. Alguns ficam. Entre quê? Entre o agora e o nunca mais. A água no lago começou a borbulhar. Luzes tênues surgiram ao redor da câmara, mas não eram insetos. Eram fragmentos de lembranças. Júlio viu cenas da infância, sua mãe na cozinha, o pai arrumando ferramentas e os 2 irmãos brincando na estrada de terra atrás da casa. E então, o caminhão. A primeira viagem. O último abraço. Júlio caiu de joelhos. Eu nunca me perdoei, eu devia ter ido com ele. Clara se ajoelhou ao lado. Não é perdão que a Aurora pede, é aceitação. A parede atrás do lago começou a brilhar. Formou-se ali uma imagem nítida. A estrada. A BR-116. Só que num trecho que Júlio não reconhecia. Isso é... saída? É escolha. Se eu entrar, volto ao mundo real? Clara apenas sorriu. Depende do que você considera real. Então o aviso. Antes que ele se aproximasse, ela segurou o braço. Se atravessar, não vai lembrar de tudo. Vai parecer sonho, delírio. Talvez nem acredite, mas vai sentir. Aqui. E pôs a mão no peito dele. E se eu ficar? Se ficar, nunca mais terá perguntas, mas também nunca mais terá futuro. Júlio olhou a imagem da estrada. Ao fundo, vagamente, uma silhueta caminhava. Ele sabia quem era. Jair. Ei, Jair! O homem parou. Se virou. Sorriu. Demorou, hein? Júlio correu até ele. Os 2 se abraçaram, forte, de um jeito que nenhum dos 2 achava mais possível. Eu achei que tinha te perdido. Você nunca me perdeu. Eu só precisei esperar que você entendesse. E então o mundo ao redor se desfez. A estrada sumiu. As árvores, o céu, tudo virou poeira brilhante. A imagem se apagou como uma TV antiga sendo desligada. Júlio acordou dentro do caminhão, parado no mesmo ponto onde pegou Clara. O sol estava nascendo. O rádio voltou a funcionar. O celular tinha sinal. E o banco do passageiro, vazio. Júlio acordou com um sobressalto. O caminhão estava desligado, mas ele estava dentro da cabine, como se nunca tivesse saído. A luz suave da manhã pintava o horizonte com tons dourados e alaranjados. O rádio, que estivera mudo na noite anterior, agora tocava uma música qualquer de sertanejo raiz. O ar, antes pesado e úmido, agora estava leve, quase fresco. Ele olhou ao redor. Estava exatamente onde havia parado para dar carona a Clara. Mesmo trecho, mesmo ponto da BR-116. Mas ela não estava mais ali. O banco do passageiro estava vazio, a sacola de pano sumira. Nenhum sinal de passos, nenhum vestígio de que alguém estivera ali nas últimas horas. Por um instante, achou que tudo não passara de um sonho delirante causado pelo cansaço. Mas então, sentiu no bolso da camisa algo que não lembrava ter colocado. Era a foto plastificada dele e Jair, a mesma que Clara havia mostrado dentro da casa abandonada em Aurora. Júlio segurou a imagem por longos minutos. Sentiu um aperto no peito. Queria acreditar que tinha sido apenas um devaneio. Mas a foto estava ali, envelhecida, real. E a lembrança do abraço de Jair também. A estrada continua. Ligou o caminhão. O ronco do motor pareceu mais grave que o normal, quase melancólico. Engatou a primeira marcha e seguiu viagem. Ainda faltavam mais de 300 quilômetros até sua entrega. Mas agora, dirigir não era mais apenas um trabalho. Era uma espécie de reflexão constante. Cada árvore, cada curva parecia contar uma parte daquilo que ele não conseguia entender totalmente. No retrovisor, olhava com frequência, como se esperasse ver alguém sentado ali atrás. Mas só havia o vazio. Ou quase. Uma parada fora do mapa. Horas depois, Júlio parou em um pequeno posto de beira de estrada para abastecer e tomar um café. O frentista veio atender com a naturalidade de sempre. Completo talk? Pode ser. E me vê um café forte também. Enquanto esperava, olhou ao redor. O posto era velho, mas limpo.
Um pequeno restaurante funcionava ao lado, com poucas mesas. No balcão, uma senhora idosa servia pão com manteiga para um casal. Júlio entrou, pediu seu café e sentou-se perto da janela. Observava os caminhões que passavam na rodovia. Era um movimento que costumava acalmá-lo, mas agora trazia mais perguntas. Ao pagar a conta, comentou casualmente com a senhora. Passei por um vilarejo ali atrás, mais para dentro da mata. Tinha uma placa velha, dizia Aurora. A senhora conhece? Ela parou por um segundo. O sorriso saiu do rosto. Depois olhou para ele séria. Aurora, não ouvi esse nome faz muito tempo. É perto daqui? Já foi, mas desapareceu faz uns 30 anos. Dizem que teve um acidente, gente desaparecendo, tragédia. Ninguém mais fala muito sobre isso. Júlio franziu a testa. Mas tem ruínas por lá? Não sei dizer, moço. O pessoal evita aquela região. Quem entra, às vezes, não volta. Ela serviu mais café e mudou de assunto. Júlio entendeu a deixa. Voltando à estrada, Júlio decidiu desviar da rota principal. Queria ver se encontrava novamente a trilha por onde entrara na noite anterior. Dirigiu por quase 1 hora, com atenção redobrada. E então viu a mesma porteira de madeira, só que agora fechada com correntes grossas e trancada com cadeado enferrujado. Nenhum vestígio de passagem recente, nenhum sinal de trilha. O mato havia crescido por cima do caminho. Ele desceu do caminhão, andou até a cerca, tocou a madeira com a ponta dos dedos. Fria, antiga. Mas ao olhar para o chão, encontrou algo que o fez estremecer. Uma pegada. Pequena, feminina, com traços ainda frescos no barro. Mais que coincidência. Naquela noite, parou em um posto maior onde muitos caminhoneiros dormiam dentro dos próprios veículos. Era um lugar seguro, bem iluminado. Depois de jantar, puxou conversa com 2 colegas sobre histórias de estrada. Vocês já ouviram falar em uma vila chamada Aurora? Fica ali perto da divisa, meio escondida. Um dos homens arregalou os olhos. Rapaz, você tá falando sério? Tô, passei por lá. O outro riu, desconversando. Essa história é velha, é lenda. Todo mundo já ouviu uma versão. Dizem que foi uma vila que sumiu do mapa. Tem quem diga que aparece só para quem tá perdido na vida. Júlio bebeu mais um gole de café. Mas e se não for lenda? O primeiro respondeu mais sério. Se não for, então você tem sorte de estar aqui contando. De volta ao início. Depois de entregar a carga, Júlio retornou para sua cidade no interior de Goiás. Ficou dias em silêncio. Evitava falar sobre o que viveu. Mas os sonhos com Jair voltaram com força. Só que agora eram diferentes. Não eram mais pesadelos. Eram lembranças. Momentos felizes. Risadas. A voz de Jair dizendo: Você não me perdeu, só esqueceu de me procurar. Um dia, decidiu visitar a mãe, já idosa, numa casa simples. Sentaram-se na varanda e tomaram café juntos. Tem sonhado com ele de novo? Tenho. E o que ele diz? Que está esperando. Ela sorriu com lágrimas nos olhos. Então vai até o fim, meu filho. Vai até onde a estrada te levar. O envelope. Dias depois, Júlio recebeu uma correspondência sem remetente. Dentro havia um papel dobrado. Era uma carta. Júlio. Alguns lugares não são feitos de concreto e madeira. São feitos de histórias, memórias e silêncios. Aurora é um desses lugares. Você foi escolhido porque ainda tinha algo a dizer, algo a ouvir. A estrada não é só destino, é espelho. Nem todos conseguem sair, mas você conseguiu porque quis compreender e não apenas escapar. Ainda há mais. Volte quando estiver pronto. Ele dobrou a carta e guardou no bolso da camisa, o mesmo onde havia encontrado a foto. A dúvida. As semanas seguintes foram confusas. Júlio voltou a trabalhar. Dirigiu por novas rotas, conheceu novos clientes.
Mas tudo parecia diferente, como se estivesse operando em outra frequência. Os sons da estrada tinham mais peso, os faróis dos carros pareciam acenar em códigos, e às vezes no espelho retrovisor via vultos, sombras, pedaços de algo que lembrava Clara, ou quase. Ouviu falar de um acidente na BR-116. Um caminhão tombado, condutor desaparecido, sem explicações. A polícia investigava, mas não encontrava corpo. O nome do caminhoneiro? Alex Salazar. O nome. Júlio parou em um posto e foi até a recepção. Pediu para usar o computador e buscou por registros do nome. Nada em jornais recentes. Nada em bancos de dados policiais. Mas ao digitar Família Salazar, Aurora, encontrou um artigo antigo digitalizado. Família local desaparecida em 1993 após colapso de comunidade rural em Minas Gerais. Entre os desaparecidos, Clara Salazar, Alex Salazar e os pais, Joana e Otávio Salazar. Vila abandonada, acesso fechado após relatos de alucinações e sumiços. O sangue gelou. Alex. Ela dissera que tinha uma irmã, mas nunca falara de um irmão. Ou teria falado. Ele releu a carta. Ainda há mais. Volte quando estiver pronto. A estrada nunca termina. Júlio olhava fixamente para a tela do computador do posto de beira de estrada. O nome Família Salazar ainda brilhava em letras pálidas sobre o fundo preto do site antigo. O artigo não deixava dúvidas. Clara, a mulher que ele encontrou, era considerada desaparecida desde 1993. E junto dela, um irmão, Alex. O caminhoneiro desaparecido no acidente recente também se chamava Alex Salazar. Ele sentiu um arrepio profundo na espinha. Era como se as peças começassem a se encaixar, mas ao mesmo tempo revelassem um quebra-cabeça maior e mais antigo do que jamais imaginara. A estrada que o trouxera até ali parecia mais uma linha do tempo do que um trajeto geográfico. E se fosse mesmo o caso, talvez ele nunca tivesse deixado a Aurora. Ou talvez a Aurora nunca tivesse deixado ele. Um chamado silencioso. Júlio passou as semanas seguintes tentando voltar à rotina, mas não conseguia. A cada viagem, a cada entrega, ouvia algo estranho no ronco do motor, no chiado do rádio, nas vozes dos outros caminhoneiros. E sempre, em algum momento da madrugada, via à margem da estrada uma sombra feminina parada, como se esperasse algo. Ele não parava, não por medo, mas por incerteza. Até que, certo dia, enquanto dirigia pela mesma região onde tudo começara, viu a porteira velha novamente. Desta vez, estava aberta. Ele estacionou o caminhão no acostamento e desceu. A grama estava mais baixa, como se alguém tivesse limpado o caminho. A trilha estava visível, e uma leve neblina se arrastava no chão como um véu. Júlio não hesitou. Caminhou com passos firmes, como quem retorna à casa de infância depois de décadas. Não precisou de mapa, nem de guia. Seu corpo sabia o caminho. Ao chegar à clareira onde a vila estivera, esperava encontrar ruínas, mato alto ou uma sensação de vazio, mas não foi isso que viu. A vila estava inteira. Casas restauradas, janelas abertas, fumaça saindo das chaminés, pessoas caminhando lentamente entre as casas, sem pressa, como se vivessem num tempo próprio. E no centro da vila, Clara. Ela o viu primeiro. Sorriu, como se já soubesse que ele voltaria. Demorou mais do que eu imaginei, disse ela com o mesmo tom calmo. Você sabia que eu viria? Ela assentiu. Ninguém sai de Aurora por completo. Você levou parte de nós com você. E por que me deixaram sair? Porque você precisava lembrar quem era e o que realmente importa. Júlio respirou fundo. Olhou ao redor. Era tudo tão surreal, mas ao mesmo tempo estranhamente familiar. Isso aqui é... o quê, exatamente? Um limbo? Um sonho? Clara deu um passo à frente. É o que precisa ser para quem chega. Para alguns, é castigo.
Para outros, refúgio. Para você, pode ser casa. As respostas. Ela o levou até uma casa simples, a mesma onde haviam estado antes, mas agora limpa, viva, cheia de vida. Havia retratos nas paredes, cheiro de café recém-passado e uma calma difícil de explicar. Sentaram-se à mesa. E o Alex? Ele perguntou. Clara olhou para a janela. Ele tentou sair, mas saiu cedo demais, sem compreender. Parte dele se perdeu, mas outra parte ficou. O caminhoneiro que desapareceu no acidente recente? Ela assentiu. A Aurora tem regras, Júlio. Não são regras humanas. São ciclos, histórias que precisam ser ouvidas, dores que precisam ser acolhidas. Quem foge sem entender, vira eco. Ele sentiu o peso daquelas palavras. E eu? O que acontece se eu ficar? Você lembra do que me perguntou naquela noite, se eu era um fantasma? Lembro. Então agora sou eu quem te pergunta. O que você acha que é? A pergunta pairou no ar como fumaça. Clara o levou até a caverna novamente. A mesma entrada, o mesmo frio. Só que agora sem medo, apenas curiosidade. Você já entrou aqui? Ele perguntou. Ela assentiu. Mais de uma vez. Cada vez é diferente. Cada vez mostra algo que não sabíamos que precisávamos ver. Ele respirou fundo. E se eu entrar? O que vai acontecer? Depende. Pode reencontrar o que perdeu, pode perder o que encontrou. Pode ouvir a estrada, ou pode se tornar parte dela. Ele deu o primeiro passo. Lá dentro tudo estava escuro, mas logo a luz da vela acendida por Clara o iluminou. O lago ainda estava lá, o espelho d'água. Mas agora, ao olhar para ele, Júlio não viu apenas cenas do passado, viu o futuro. Viu a si mesmo caminhando pela vila, ajudando outros a chegarem. Viu rostos desconhecidos pedindo ajuda. Viu uma criança perdida sendo guiada até a saída. Viu motoristas chorando de alívio. Viu a Aurora viva. E então, viu Jair de novo. Mas agora, indo embora. Você fez o que precisava, Júlio. Agora é a minha vez. Jair virou-se, caminhou em direção à estrada e desapareceu na luz. A estrada o escolheu. Ao sair da caverna, Clara ainda o esperava, mas algo nela havia mudado. Estava mais leve, como se, pela primeira vez em décadas, pudesse descansar. Você me libertou também, Júlio. Como assim? Minha história precisava ser contada, mas eu não conseguia contar sozinha. Agora posso seguir. Para onde? Ela sorriu. Não sei, mas acho que estou pronta. Ela deu um passo para trás. A luz ao seu redor começou a se dissipar. O corpo dela se desfez como poeira dourada levada pelo vento, sem dor, sem medo. Júlio ficou ali, sozinho. Mas não se sentia só. Um novo papel. Os dias passaram. E ele ficou. Transformou o velho galpão da vila em abrigo para viajantes. Reformou a ponte de acesso. Reabriu a antiga mercearia. E toda vez que alguém se perdia na estrada e encontrava a Aurora, Júlio estava lá, não como um guia, mas como um espelho. Ele ouvia as histórias, acolhia as dores, e quando o momento chegava, mostrava o caminho de volta, ou deixava que escolhessem ficar. Porque agora ele entendia. Alguns caminhos não levam a lugar nenhum, levam para dentro. Uma noite, sentado na varanda, viu ao longe as luzes de um caminhão se aproximando. O farol cortava a neblina, a poeira subia, e um novo viajante descia da cabine, confuso, exausto, perdido. Júlio sorriu. Bem-vindo à Aurora. Se você ficou comigo até aqui, obrigado, de verdade. Essa história é só uma entre tantas que a gente carrega no peito na boleia. Se tocou teu coração, dá um like aí. Se inscreve no canal, porque tem muita estrada pela frente e muita história para contar ainda. E se puder, compartilha com alguém que está precisando de força para recomeçar. Agora, segue aí para o próximo vídeo. Clica do lado. Te garanto que tem mais história boa esperando por você. Até a próxima parada, parceiro!